Boa noite, sejam muito bem-vindos à 14ª edição da Live Cross. Essa noite um domingo chuvoso, então se qualquer problema de internet aqui, estava chovendo bastante na nossa cidade, então não levem a mal que hoje é um dia de bastante chuva aqui na nossa região. Sejam todos bem-vindos, hoje com um tema que eu e o Leonardo Lisotti combinamos e achamos bem interessante trazer para vocês um questionamento, uma dúvida aí, que é a seguinte: saber frear me dá mais velocidade? Então o Leonardo Lisotti vai estar respondendo para nós aí se saber frear nos dá mais velocidade. Vamos chamando aqui o professor. É um prazer estar com vocês na 14ª vez da Live Cross. Esperava que chegasse nesse tanto de edições, e isso só foi feito porque vocês deram a resposta para nós e compareceram aqui nos assistindo. Fala, galera, boa noite, Brusso, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Mais um domingão, como o Brusso comentou, aqui na nossa região chovendo demais, hoje choveu o dia todo. Então, se porventura nós tivermos qualquer probleminha aí de internet, ou até mesmo, eu comentei com a minha namorada, nessa semana que passou nós ficamos 24 horas sem luz aqui em Sertão, então eu tô torcendo que nada aconteça, que não falte luz e que nem dê problema de internet para nós passar uma hora aqui comentando sobre motocross, veloterra, trilha, motociclismo. Muito bom, Léo. A gente sabe que às vezes a gente não controla tudo, né? Esses fatores externos podem vir nos atrapalhar, mas até que a gente conseguir, a gente vai estar fazendo, vai trazendo conteúdo para vocês. Léo, como é que foi o teu final de semana aí? Esse final de semana a gente sabe que o CT da Borilli Racing teve fechado, né? Devido às circunstâncias que a gente está enfrentando. Então, como é que foi o teu fim de semana aí? O que tu fez nessa parada aí dos treinos e da abertura do CT, né? Exato, Brusso. Alguns pilotos que estão aqui conosco sabem, outros não. A gente acabou não abrindo o nosso centro de treinamentos essa semana por conta da situação do coronavírus aqui na nossa região. Nós estamos em bandeira vermelha, que foi o decreto aí do Estado. E para colaborarmos aí com a situação, para fazermos também a nossa parte, nós ficamos essa semana em off, aí não recebemos pessoas, pois graças a Deus estamos aí sempre com um número legal de pilotos, 8, 10 pilotos, querendo sempre estar aqui treinando conosco, e acaba gerando uma pequena aglomeração. Então foi aí a nossa intenção, tanto da escola como da empresa Borilli Racing também, ficar essa semana mais em off, colaborar aí que a situação melhore aqui na nossa região para nós voltarmos com tudo. A semana foi muito boa, Bruce, eu pude focar mais em eu, piloto, onde consegui fazer ótimos treinos físicos, aí a semana foi muito, muito produtiva, estou me preparando aí 100% para as voltas dos campeonatos, para defender os títulos aí de 2019, então estou mantendo a preparação física aí 100% focado, e essa semana eu consegui focar ainda mais, não tendo que tirar um pouco o tempo para os cursos. E ontem, que o tempo aí nos permitiu, agora mais para o final da semana, choveu muito aqui durante a nossa semana. Ontem a gente conseguiu fazer um treino aí em outra pista, não foi lá no CT, um treino mais pessoal, sem curso, sem nada. Então foi bem bom, Bruce, estou me preparando bem, estou bem confiante, muito bem à vontade em cima da minha nova motocicleta, que é a Yamaha 450, que eu vou competir nesse ano. Tô pronto, tô só esperando as corridas, quando tudo começar a se normalizar e a gente puder voltar para as corridas aí. Tô muito ansioso, com muitas expectativas para mim, piloto, e também para todos os nossos alunos. Léo, então vamos pedindo pro pessoal que está nos assistindo já ir mandando sua interação, suas perguntas sobre o assunto, porque como a gente sempre repete aqui, é para vocês que a gente faz essa live, e é muito mais benéfico a gente responder uma dúvida sua do que simplesmente às vezes falar algum conteúdo aqui, né? Que gosta de ser cada vez mais específico e responder dúvidas e perguntas. Então, perfeito. Se você tiver alguma dúvida relacionada ao assunto, mande para nós aqui embaixo. É isso aí. Léo, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: o nosso tema é saber frear me dá mais velocidade. Mas antes, eu quero que tu contextualize o pessoal o que é velocidade. Então, Bruce e a todo o pessoal, velocidade, essa palavra, ela acaba se denominando por quanto você consegue atingir em quilômetros por hora numa reta, saindo de uma curva, dentro de uma curva. Então, a velocidade, vamos dizer assim, é quão rápido eu consigo ir em um determinado ponto. Então,
passar numa reta a 80 por hora, passar numa reta a 85 por hora, fazer uma curva a 20 por hora. Então, a velocidade ela é um denominador de quilômetros por hora. Então, quando os carros passam ali no radar, por exemplo, eles passam a uma velocidade de 60 por hora, a uma velocidade de 50 por hora, a uma velocidade de 80 por hora. Nas rodovias, né? Quando as rodovias têm a determinação de velocidade, é a quantos quilômetros por hora você pode percorrer. Então, vamos dizer assim, velocidade é um denominador de quantos quilômetros por hora você está em determinado momento, seja numa reta, seja numa curva, seja chegando para uma curva, seja entrando em um salto. Numa linguagem mais técnica aqui de engenheiro, a velocidade é uma unidade de medida dentro de um deslocamento, né? Então, é uma distância dentro de um deslocamento. Boa, de uma unidade de tempo, né? Bom, perfeito. E o que é a frenagem? Frenagem é um processo que executamos sempre em veículos a motor, né? Onde até mesmo sem motor, veículos aí sobre rodas, né? Bicicletas também existe aí um processo de frenagem. E a gente entra em processo de frenagem quando desejamos começar a perder velocidade. Então, por exemplo, em pistas, né? Puxando aqui especificamente para as nossas modalidades, muitos me pedem qual o ponto de frenagem. E isso depende. Depende da potência da sua moto, depende do seu nível técnico. Cada piloto, cada motocicleta vai ter um ponto de frenagem. Isso depende muito. Pode ser antes, pode ser próximo, pode ser bem em cima de determinadas curvas. Mas a frenagem, ela é iniciada quando o piloto em cima da sua motocicleta deseja começar a perder velocidade. E esse desejo, esse ponto, ele varia muito de piloto para piloto, de motocicleta para motocicleta e também em determinados pontos da pista. É muito comum que eu, piloto, por exemplo, com a minha mesma moto, em curvas, em certas curvas eu consigo ser bem agressivo, em outras curvas eu não consigo ser, em determinadas frenagens eu consigo ser bem agressivo, em outras frenagens eu não consigo ser tão agressivo. Então isso varia bastante conforme a característica do piloto, conforme a situação da pista, assim, em determinado ponto tem um pouco mais de buraco, não tem, enfim, todas essas variáveis vêm a serem levadas em contas. Mas o processo de frenagem, o frear, né, a técnica, um grande tema que temos aí dentro da nossa modalidade, que é a frenagem, ela é desejada, ela acontece quando os pilotos querem perder velocidade, diminuir velocidade para entrar na curva seguinte. Certo. E antes de eu te perguntar, vou te fazer a pergunta especificamente do tema de hoje, eu quero pedir para vocês que estão assistindo. Vocês acham que saber frear me dá mais velocidade? Manda aqui embaixo se você acha que sim ou que não. Antes da gente responder, vamos ver o que o pessoal tá achando. Uma boa noite, Vaguinho. Tudo bem contigo aí na Tupanciretã? Manda pra nós, Vaguinho. Tu acha aí que saber frear me dá mais velocidade ou não? Vão mandando, pessoal, que após algumas interações aí de vocês, eu respondo o que eu acho e a gente vai debatendo um pouquinho aí. Quero só, Bruce, enquanto que o pessoal vai escrevendo as respostas ali, o Felipe mandou uma pergunta aqui. Em uma curva fechada, para dar o cavalo de pau, que ele colocou entre aspas, o mais rápido possível, usar a embreagem quando travar a roda? Felipe, sempre que você for travar a sua roda, é necessário estar com a embreagem puxada. Se você não puxar, apagou a sua moto. Então, para travar a roda, é necessário puxar a embreagem. A gente trava a roda em quais situações? Algumas específicas, como em um salto, onde eu desejo usar a técnica de frear o freio traseiro, eu preciso travar a minha roda, por isso eu vou usar a embreagem. Em curvas, para usar essa técnica, como você falou, é muito legal, curvas fechadas, uma ultrapassagem, mudar de direção, dar o X no adversário, podemos usar essa técnica de travar a roda e sim, sempre que a sua roda for travada, usar a embreagem. No processo de frenagem, não se trava rodas. Lembrem do que não fazer, que comentamos domingo passado, não se trava rodas no processo de frenagem, por isso não se puxa a embreagem. Certo, se alguém não viu o que o Léo acabou de falar de semana passada, tem disponível tanto no YouTube, como também aqui no IGTV, no Instagram. Então você pode entrar lá e ver as 7 coisas que a gente não deve fazer em cima da moto, que foi comentado semana passada. Eu vi que eu pedi pro pessoal comentar se sim ou que não, mas acho que a gente tá só em 3 na live, Léo, porque eu só vi 3 pessoas respondendo. Vamos lá, pessoal, mandem aqui que a gente quer saber. Botem embaixo, escrevam para nós aí. Sim ou não? O Lipe respondeu que sim, o Vaguinho respondeu que sim. Galhoto, que tá assistindo com nós aí,
Tu acha que sim ou que não? Saber frear me dá mais velocidade? Sim ou não? Que quando Grande tiver uma abraço, 15, nosso quando tiver uma pilotão no 15 de Rio interação, Piloto. a gente responde. Lourenço ali também acenando. Vamos respondendo, pessoal. Além dos acenos, eu quero as respostas aí de vocês. Eu já defini o que significa velocidade. Então, eu já passei mais grosso modo o que seria velocidade. O Brusso, como um engenheiro formado, nos passou mais detalhadamente o que é a definição real de velocidade. Então, a pergunta aí para vocês. Se nós, pilotos, saber frear, todas as técnicas que influenciam numa frenagem nos traz mais velocidade. Cuidado, nós mencionamos para vocês o que é velocidade. E aí? O pessoal tá meio curioso? Todo mundo tá colocando que sim. Leonardo Lisotti, nosso instrutor aqui da Lisotti MX School. Então, saber frear me dá mais velocidade? Brusso, não. A resposta Pera, é pera, não. pera, pera, pera aí. Então quer dizer que não me dá mais velocidade saber frear. Todo mundo colocou que sim. Tu vai ter que explicar melhor isso aí, né? Porque, pessoal, ninguém entendeu, então. Não, não traz. Pessoal, nós comentamos que velocidade é algo que a gente atinge em quilômetros por hora. Então, eu saber frear não vai me fazer, em vez de passar uma reta a 85 por hora, passar a 90. Saber frear me faz a estar a 85 por hora e poder segurar esses 85 por hora até mais perto de uma curva. E se eu aplicar isso, saber frear, vai me tornar um piloto mais rápido em tempos de voltas durante uma pista. Mas a velocidade, o quanto você atinge de quilômetros por hora numa reta, ela não está influenciada pelo seu processo de frenagem, pelas suas técnicas de frenagem. Então, pessoal, saber frear não está ligado com a palavra velocidade, e sim em ser mais rápido em tempos de volta, mais rápido numa frenagem. Não adianta você ter uma baita de uma moto, atingir aí numa reta 90 km por hora e frear 50 metros antes da reta, 25 metros antes da reta. O cara antes da curva? Antes da curva. Perdão, o cara que veio aí a 80 por hora, a 78 por hora e freou 10 metros na frente de você, com certeza ele vai conseguir, durante toda uma pista, durante todas as frenagens e todas as curvas, ter um tempo de volta e ser um piloto mais rápido, não um piloto que contenha mais velocidade. Pessoal, isso é muito interessante. Nós comentamos já no penúltimo dia a dia que tem aí no YouTube, a nossa série, que vocês devem estar acompanhando, e se não estão acompanhando, vocês estão perdendo baita conteúdo, que nós temos aí na nossa equipe de corridas aí, o Júlio Bottoli, o pai do nosso aluno Luca Bottoli, e ele está com um aparelho móvel, um radar móvel, e nós, na última corrida que teve aí nesse ano, a gente fez algumas aferições. E aí nós estávamos medindo, sim, a velocidade do piloto. Mas não necessariamente o piloto que teve a maior velocidade em retas naquela determinada etapa era o piloto que estava fazendo voltas mais rápidas. Então, não confundo. Velocidade é uma coisa e saber frear não te faz um piloto mais veloz. Ele te faz um piloto mais rápido. Olha aí, ó. Velocidade, por exemplo, se o cara não sabe frear e ficar acelerando o tempo inteiro, ele pode chegar a 100 km por hora no final de uma reta, né? Mas não quer dizer que ele vai conseguir fazer a curva. Isso é velocidade. A velocidade, grosseiramente, é só um número. Agora, por exemplo, se eu vier a 90 e frear 20 metros antes da curva, agora se eu venho a 85, menos velocidade que o cara, mas eu freio 2 metros antes da curva. Opa, eu percorri 18 metros a mais numa velocidade de 85 km por hora. Enquanto o outro cara que estava a 90 percorreu esses 20 metros a 10, 15, às vezes 12 km por hora. Então, quanto mais tarde eu frear. Não quer dizer que isso vai te dar mais velocidade. Não, ele vai te trazer mais rapidez. Tempos de voltas mais rápido. Então, é muito legal, pessoal. Nós estamos fazendo algumas aferições, alguns estudos propriamente ditos aí com esse aparelho adquirido por um dos nossos parceiros aí, o Júlio Bottoli, que é pai de um dos tantos nossos alunos, mas que estamos com esse aparelho aí, ele dá bastante informações
e foi comprovado que o piloto mais rápido naquele dia, o piloto mais veloz naquele dia não era o piloto mais rápido. Então, isso depende da potência da motocicleta, depende de alguns fatores aí, até mesmo da curva que ele conseguiu fazer e sair para determinada reta que estava sendo aferida ali naquele momento. Mas isso não provou que, tendo a maior velocidade, tinha o melhor tempo de volta. E o que nos interessa? Tempos de volta. Piloto que mais vai ter chances de ganhar é o piloto que está fazendo melhores tempos de volta. Sabemos que também nem sempre o piloto que faz melhores tempos de volta ganha uma prova, porque uma prova depende de inúmeros fatores. Largada, entre outros aí que não vem ao caso agora, especificamente. Mas você tendo sempre os melhores tempos de volta, isso te faz ter as maiores chances de vir a vencer provas e vencer campeonatos. Então, o pessoal que respondeu que sim, a gente não quer que vocês fiquem com vergonha de responder e participar das próximas interações. Por quê? Porque justamente a gente botou essa pergunta dessa maneira para tirar aquela visão de velocidade, de que eu tenho que chegar a 100, a 90 km por hora. Mas que, na verdade, tem que frear mais tarde possível. Executar as técnicas o mais tarde possível. Então, pessoal, não fiquem bravos conosco por fazer essa brincadeira com vocês, porque o que a gente quer é, com isso, ensinar como que funciona o processo. Então, na próxima vez que eu pedir, por favor, né, não deixem de responder, porque a gente fez essa brincadeira com vocês aí, de tendenciar essa resposta que sim. Exato. Bruce, e também para tirar um pouco o grande foco que ainda se tem de inúmeros pilotos de somente potência. Então, sim, ótimas potências de motocicletas são necessárias para vencer corridas, mas não é exclusivamente isso. Então, é muito notório, às vezes, pilotos que têm ótimas motos, que conseguem uma velocidade enorme aí em retas, mas que freiam muito antes, que fazem uma curva mais devagar e acabam não tendo, no final da corrida, resultados tão expressivos quanto a potência da sua moto, quanto a alta velocidade que eles conseguem adquirir aí em linha reta. Então, pessoal, ter velocidade, ter uma moto forte é muito importante, sim, mas saber frear te deixa mais rápido, e você ser mais rápido é o que realmente interessa. Você frear bem, você fazer curva bem, também vai te ajudar muito, mesmo se você não tiver a máxima velocidade em linhas retas, mesmo se você não tiver uma motocicleta tão potente. Bruce, eu vou responder uma pergunta aqui. Deixa eu subir um pouquinho. E pedindo aí, pessoal, por favor, vão mandando interações, todas as dúvidas que vocês tiverem aí sobre o tema. O Bruce tem algumas perguntas que o pessoal fez ali também na caixinha de perguntas. Aqui o Tuca, grande Tuca, que estava conosco aqui alguns dias atrás, usa mais o freio dianteiro ou o traseiro? Foi a pergunta do Tuca. Tuca, isso depende, tá? Depende da situação do terreno, depende o tipo do terreno. Se for um terreno mais arenoso, se for um terreno com mais buracos, se for um terreno mais escorregadio, nós vamos utilizar menos o freio dianteiro. E quando for uma situação legal de corrida, um terreno mais estilo nosso aqui, mais um chão duro, um chão mais aderente, tipo um chão gradeado, sem tantos buracos, o grande freio que realmente a gente vai ser agressivo é no freio dianteiro, apertando numa proporção maior. O freio dianteiro, ele quase sempre é o freio que a gente mais utiliza, que a gente mais busca a proporção de aperto, mas lembrem-se, já foi dito aqui em várias lives, sempre usar os dois freios juntos, de maneira junta. Então, você tirar a mão do acelerador e pegar nele junto. E na grande maioria dos terrenos, das situações de pista, nós temos uma proporção de aperto maior no freio dianteiro. Em outras, um terreno bem arenoso, bastante buracos, um terreno de barro, pista lisa, essa proporção do dianteiro ela precisa ser diminuída. Léo, sobre esse assunto, eu posso destacar que tem 2 edições do Dia a Dia da Lisotti MX School. Se eu não me engano, é a 3ª e a 6ª edição, onde a gente mostra bastante tempo mesmo, de alunos aqui conosco, treinando o processo de frenagem. Então, se você tem essa dúvida sobre o processo de frenagem, dá uma olhadinha no YouTube. Se você está nos vendo agora pelo YouTube também, vai aqui no vídeo aqui do lado e confere que tem muito conteúdo sobre frenagem nesses vídeos. Exemplos de treinamentos e como as crianças, os adultos, estão treinando frenagem e o que o Léo orienta para cada um, que pode ser útil para você também.
Léo, já que o tema da nossa live, a gente induziu o pessoal, a gente ia conversar sobre frenagem. A gente sabe que o processo de frenagem ele é extenso, tem bastante coisa para se atentar, bastante teoria, mas tu consegue destacar para nós alguns pontos sobre o processo de frenagem? Exato, sim, Bruce, consigo sim destacar. É um processo onde quem já fez curso conosco, quem é nossos alunos, sabe a importância que eu dou para o processo de frenagem. Ele é muito amplo, ele pode ter uma evolução muito grande dentro da própria pilotagem. Então, eu, piloto, posso evoluir ainda muito mais na minha frenagem. O Bruço, o Galioto, o Tuca, que está aqui conosco, o Maninho, que está aqui conosco. Então, todos nós podemos evoluir muito o nosso processo de frenagem, muito mais do que certas curvas. E também as grandes incidências de ultrapassagem, principalmente na realidade das nossas pistas, onde são pistas mais estreitas, pistas menores, muitas vezes pistas com um trilho só, onde você tirar do trilho numa curva pode te fazer perder tempo, você torna mais difícil a ultrapassagem. Então, dentro de algumas análises que a gente faz, que a gente busca estar sempre atento, a maior incidência de ultrapassagens também em muitas pistas, em muitos estilos de pista, se dá na frenagem, no processo de frenagem. Então, é muito importante o piloto saber frear, o piloto conseguir trazer a velocidade que ele está na reta para bem próximo de uma curva, para aí sim vir a pegar nos freios e não ter que frear muito antes de uma curva. Alguns detalhes muito importantes da frenagem são a utilização dos dois freios de maneira conjunta. Sempre que você for frear, utilizar ambos os freios. E aí, dependendo do terreno, dependendo da situação da pista, a gente coloca uma proporção maior ou uma proporção menor nestes freios, mas eles sempre devem ser usados de maneira conjunta. Na grande maioria das frenagens, é necessário que o piloto esteja de pé e com o quadril projetado para trás, projetado para ali o final do banco, início do paralama, para que não tenha uma sobrecarga ainda maior na roda dianteira e isso não venha a causar problemas, causar um tombo por a sua frente vir a limpar. A frente das nossas motocicletas, elas saem debaixo do piloto quando existe uma carga muito grande devido à utilização dos freios, principalmente a utilização do freio traseiro. Então, esses detalhes, Bruce, e inúmeros outros, como falamos na live passada ali, de também não utilizar embreagem durante uma frenagem, de não arrastar as rodas durante uma frenagem. Tem inúmeros detalhes que levam muita segurança, que trazem confiança para os pilotos e que fazem eles acreditar ainda mais nos nossos freios. Nós temos todos nós, todas as motocicletas têm poderosíssimos freios, freios muito bons, freios que vêm de fábrica, freios que a gente consegue comprar e ainda melhorar nas nossas motocicletas, mas é muito evidente nós, como escola, analisando os pilotos, orientando os pilotos, que poucos pilotos usam de verdade os seus freios. Poucos pilotos agridem de verdade uma frenagem. E nas frenagens nós conseguimos tirar bastante tempo dos adversários, conseguimos nos tornar mais rápidos, não mais velozes, e conseguimos aí também, em corridas, um excelente ponto de ultrapassagem. Então, a realidade de muitas pistas regionais, estaduais, aqui, é que em curva se torna muito difícil as ultrapassagens. Muitas vezes um trilho só, quando dois, esse outro trilho não é tão rápido, você acaba até perdendo um pouco de tempo. Então, para você ultrapassar um piloto tendo um trilho mais lento, você tem que ser muito mais rápido que ele. Se você estiver praticamente no mesmo tempo de volta que ele, não vai ser possível, a não ser por um erro dele. E nas frenagens, se você é um cara que freia muito bem, se você é um cara que consegue ser bem agressivo nas frenagens, você tem aí uma baita oportunidade também de ultrapassagem, além dos fatores que nos fazem ser pilotos mais rápidos, ter tempos de volta mais rápidos. Léo, vou pedir pro pessoal aí interagir conosco. O pessoal não tá mandando muitas perguntas hoje. Manda aí a sua dúvida sobre frenagem. Você que já caiu algum tombo na frenagem, você que tem alguma dificuldade sempre que vai frear para a direita, você se perde, para a esquerda, você se perde. Então manda para nós aqui e alguma dúvida que ficou do que o Léo falou, envia aqui nos comentários, a gente vai estar respondendo. Vamos pedir pro pessoal aquela nossa tradicional interação. De que cidade que você está nos assistindo? Será que hoje a gente tem alguém que está assistindo pela primeira vez? Se é a primeira vez que você nos assiste, manda aqui para nós, que eu quero te dar umas boas-vindas às Live Cross no domingo de noite. E a gente quer saber quais cidades vocês nos assistem aí.
Vão mandando aí, Vou, pessoal, que é vou muito puxar. importante para nós sabermos da onde vocês estão, quantas vezes vocês estão aqui conosco. E se tem alguém aí pela primeira vez, é um prazeraço estar te recebendo aqui pela primeira vez. E mande sempre a sua pergunta, a sua dúvida. Nós estamos aqui, essa 1 hora semanal aqui com vocês, é realmente para tirar as dúvidas de vocês, para passar mais confiança, mais segurança para vocês. Léo, o pessoal aí tá interagindo, muito bom, é isso aí. Manda a sua pergunta. E vamos ler uma pergunta que foi mandada lá na caixinha de perguntas do Instagram. O Lipe Melo 33 perguntou fez a seguinte pergunta: como realizar uma frenagem forte em uma chegada de curva com muitos buracos? E essa é uma dúvida e é um ponto muito importante para o pessoal pegar bastante técnica, né? Que é a questão dos buracos na entrada de curva. Então, Léo, responde para o nosso aluno Lipe aí. Um grande abraço, Lipe. Obrigado pela sua pergunta, pela interação. Esse, Bruce, é sempre um ponto que desafia bastante todos os pilotos. E quando as pistas começam a criar mais buracos, é bem normal que alguns pilotos, na mesma pista, ela mais lisa, ela mais sem buracos, eles consigam tempos melhores de volta do que quando a pista, por exemplo, começa a criar buracos na frenagem. Então, isso vem a desafiar, isso vem a mudar um pouquinho a técnica, um pouquinho a utilização dos freios, e é muito importante que vocês pratiquem com as técnicas corretas para que quando chegamos em corridas a gente não tenha perda de desempenho, porque é muito normal os pilotos, ao sentirem a moto batendo um pouquinho, ao sentirem a questão dos buracos, antecipam o seu ponto de frenagem, e nem sempre a gente precisa antecipar o nosso ponto de frenagem porque temos buraco. Pessoal, e respondendo especificamente aí também para o Lipe, a sua pergunta, quando nós formos frear em cima de buracos, nós temos que somente cuidar o quanto vamos utilizar o nosso freio dianteiro. Se a sua suspensão for mais firme e os buracos não forem tão grandes, você pode manter a mesma quantidade de aperto do freio dianteiro. Mas se os buracos forem mais altos e a sua suspensão não estiver tão firme para esta realidade de pista, você tem que dosar o seu aperto, a proporção do seu aperto do freio dianteiro. Porque sabemos, pessoal, fisicamente, que quando pegamos no nosso freio dianteiro, vem o peso de toda a motocicleta, de quase toda a motocicleta para frente. Então, imediatamente, quando a gente aperta no freio dianteiro, a nossa suspensão afunda. Se a sua suspensão estiver muito mole e você for pegar buracos íngremes, altos, e você apertar com muita força o seu freio dianteiro, a sua suspensão vai afundar demais e pegar nesses buracos aí muito afundada e vir a te prejudicar, querer te jogar de cima da moto. Para frearmos com eficiência em cima dos buracos, é necessário estar muito bem posicionado, com as pernas muito bem apertadas, o quadril projetado bem para trás e utilizarmos os nossos 3 freios. É aí que entra uma das técnicas que a gente tanto preconiza aqui em nossos cursos, que é a utilização do freio motor. E ela é utilizada com a redução de marchas. Por isso que existe um ponto correto de redução de marchas. Já vou engatar uma pergunta que o Galioto 720 nos mandou aqui. Ele pediu: quando deve usar o motor para frear? Então tu já engata essa resposta para ele. Galiotão, muito obrigado pela interação. O freio motor ele deve ser utilizado sempre em todas as frenagens. Nas motos 4 tempos, eles são ainda mais evidentes, eles têm ainda mais poder e eles são realmente ativados quando nós reduzimos as marchas. Nós temos um freio motor, sim, em todas as motocicletas, com maior proporção nas motos 4 tempos, e ele é realmente ativado, ele realmente funciona quando nós reduzimos as marchas. Então, o ponto correto de redução de marchas é muito importante o piloto saber, o piloto executar, e o piloto executar também em cima dos buracos. Então, nós devemos, em cima de buracos, primeiramente estar bem posicionado, com as pernas apertadas, de pé. Não me freiem em buraco, pessoal, sentado, porque é muito perigoso. Então, estejam de pé, com as pernas apertadas, o quadril para trás. Utilizem sempre os 2 freios juntos, mas, dependendo se os buracos forem bem grandes e a sua suspensão não for tão firme, você tem que diminuir a proporção do aperto do freio dianteiro e se concentrar mais no seu freio motor, na redução de marchas e também na utilização do freio traseiro. O nosso freio traseiro é muito bom, muito importante, ele ajuda a perder bastante velocidade, mas ele não pode ser arrastado, tá, pessoal? Nunca vocês devem pisar no freio a ponto de arrastar,
porque vai ser mais dificultosa a sua frenagem. Então, em cima de buracos, estejam atentos à proporção desse buraco, ao quanto a suspensão está mais mole ou mais firme, para vocês saberem dosar o seu freio dianteiro. A grande sacada é estar bem tecnicamente e dosar o seu freio dianteiro, e também utilizar o nosso freio motor, a redução de marcha, que existe um ponto certinho que você deve reduzir as suas marchas para ter mais eficiência. Léo, então vamos destacar aqui, ó, pessoal de Carlos Barbosa está nos assistindo, o canal Christian75, pessoal de Capinzal, de Barracão, no Paraná, a Ana Márcio 2, o Tuca fez uma pergunta. Tem diferença de frenagem por dentro da curva e por fora? Tem sim, Tuca. Se a reta é a mesma e principalmente a parede for bem distante da parte de dentro da curva, o seu ponto de frenagem não pode ser o mesmo, ok? Porque se o seu ponto de frenagem for o mesmo que você estava fazendo para fazer a curva por dentro, você vai chegar com uma velocidade muito baixa para o paredão, vamos supor aí, para a parte de fora da curva. Então existem pistas aí que são bem estreitas, onde a parte de dentro da curva é bem próximo da parte de fora, mas existem pistas que é bem distante a parte de dentro para a parte de fora, para o paredão. Então, o seu ponto de frenagem não pode ser o mesmo se você for, por exemplo, fazer a curva mais por fora. Você tem que ser mais agressivo, ir mais em cima da curva para utilizar os freios, senão vai ser uma perda de tempo bem grande. O Vargas também perguntou o seguinte, o nosso aluno, né? Rafael Vargas 217. Usar o motor para freada na redução de marchas pode ser usado em todas as curvas? Como tu já comentou um pouquinho, termina aí com essa resposta para o Vargas. Sempre, Vargas, sempre. O que nós não recomendamos e que nós deixamos isso bem claro para todos os pilotos é que cada curva, cada pista, cada motocicleta tem reduções de marchas. E tem, por vezes, frenagens que nós não vamos ter uma redução de marcha. Então, não vamos precisar reduzir a marcha para ter um freio motor além, se naquele ponto não é necessário que você reduza. Então, isso sempre fica muito claro e a gente deixa isso muito bem explicado. Mas, quando temos essa redução de marcha e tendo redução de marcha, nós vamos ter uma ativação ainda maior do nosso freio motor. Então, tendo redução de marcha, a gente sempre vai buscar utilizar ela no ponto bem correto, no ponto de maior eficácia, para termos ainda mais desempenho. Todas as frenagens, seja de baixa velocidade, de média ou de alta velocidade, vejam que agora eu estou utilizando a velocidade, porque é o que o piloto vai atingir na reta. Se seja de baixa, média ou alta velocidade, nas frenagens vocês têm que ser sempre o mais agressivo possível para estar se tornando mais rápidos durante as voltas que nós vamos estar, seja nas pistas de velocross, de motocross, seja no enduro. Podemos ver aí hoje os baita resultados que os nossos pilotos aqui da Borilli Racing lá na Europa conquistaram primeiro e segundo lugar. Então, no enduro também saber frear vai se tornar um piloto mais rápido, não um piloto mais veloz. Exato, Léo. Eu ia destacar isso mais pro final da nossa live, mas já que tu tocou no assunto, os pilotos italianos, né, que competem no Campeonato Italiano de Enduro, que é uma prévia aí do Campeonato Mundial de Enduro, onde praticamente 90% dos pilotos são os mesmos que participam do Campeonato Mundial. Então, a Borilli teve ótimos resultados. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, ver mais algumas imagens, pode entrar no Instagram da Borilli Racing, que lá vai ter várias imagens do dia de hoje, do dia de ontem, do Campeonato Italiano de Enduro e como foi a participação dos pilotos lá. Isso aí. Pessoal aqui, ó, de Santa Clara do Sul, a Maiara, foi um prazer, Maiara, ter você aqui conosco. O Araldi, de Arvorezinha. Arroio dos Ratos. Eu acho que eu nunca tinha falado do Arroio dos Ratos aqui. Então o Wagner está aqui conosco. Pessoal de Erval Grande. Tramandaí, o Tuca, que é lá de Tramandaí, no litoral gaúcho. Tuca, temos que marcar um treino na areia aí. O pessoal quer treinar na praia. O Nena, de São Lourenço do Sul. Condor, São Sebastião do Caí, de São Marcos. O Macedo, que esteve nos visitando aqui na quinta-feira, por ver um pouquinho como que é a nossa estrutura aqui no CT. A gente apresentou para ele como é que é o processo de irrigação da pista, as acomodações que o CT da Borilli Racing nos oferece, todo o restaurante, a alimentação. Nós que estávamos quinta-feira, né, Bruce, fazendo uma gravação, nós não estávamos treinando, nós estávamos fazendo uma gravação para uma grande surpresa, vamos dizer assim, para um grande item que nós vamos trazer aí para vocês, algo novo, algo que
que não é tão cotidiano aí para nossas modalidades. Então, daqui uns dias, pessoal, daqui uns poucos dias, vocês vão estar sabendo de uma grande novidade que nós aí da Lizotti MX School estamos trazendo para vocês. Um grande abraço para o Macedo. Ele passou ali na pista, nós estávamos ali trabalhando nessa grande novidade que vamos estar trazendo para vocês e podemos apresentar toda a nossa estrutura e tudo como funciona ali. Ele achou muito bacana, então prazer ter recebido ali. Sem combinar, sem nada, acabou dando certo. Ele viu que a gente estava ali, parou nos ver, bateu um papo ali, então sempre muito bem recebido. Macedo e todo o pessoal aí que deseja conhecer o nosso CT, sempre de portas abertas. O Diego Desbessel, ele perguntou assim, ó, buracos perto da curva, após a reta de alta, freio antes e passo com aceleração? Eu acho que essa pergunta entra num pouquinho que tu já falou, né, Léo? Que tem que, não é por isso, não é por causa dos buracos, que tem que frear antes, mas sim passar com o posicionamento correto e cuidar a questão da suspensão. Exato. Diego, não faça isso, não freie antes dos buracos para depois querer reacelerar, porque se você está na disputa de uma posição, vai ser meio difícil de você conseguir segurar o seu adversário. Então, é sempre mais dificultoso frear nos buracos, mas esteja atento, melhore a técnica, esteja bem tecnicamente, bem apertado, com a suspensão bem regulada, e aí a gente faz as avaliações da proporção dos buracos para saber quanto vamos frear ou não. Mas, cara, não é assim de frear antes para depois reacelerar, porque os pilotos do Mundial, do AMA, a gente não vê isso, eles não freiam bem antes de uma curva para depois voltar a ter velocidade, para depois pegar no freio para entrar na curva. Então não é essa maneira que se anda e não é assim que a gente enfrenta os buracos. O Marco Brap pediu para a gente mandar um abraço aqui para a galera de Carlos Barbosa. Então, um abraço para o pessoal de Carlos Barbosa que está nos assistindo. É um prazer tê-los aqui conosco. Carlos Barbosa, Brusso, que infelizmente hoje não tem mais a famosa pista, nem as famosas etapas de brasileiro. Mas, cara, eu tive a oportunidade de correr em Carlos Barbosa, não sei quantos anos, mas provavelmente uns 7, 8 anos da minha carreira, quase seguidos esses anos. Eu comecei a competir lá em 2005 e acredito 2012 ter sido a última etapa, 2013 que nós competimos lá, que foi a abertura do Brasileiro de Motocross. Que lugar, que etapa, que público, cara, sensacional. Carlos Barbosa sempre... Eu tenho como uma das melhores provas e pistas que já estive no Campeonato Brasileiro. Então, um grande abraço aí para toda a galera. O Evandro também, que é ali da região, que é nosso aluno, Evandro 220, que tem uma pista de curvas ali na região. Acho que também pertence a Carlos Barbosa, onde a pista dele se encontra. Então, um grande abraço para a galera aí. Então, o pessoal também aqui ó, de Palmeiras das Missões, Vila Flores, o Ricardo, São Leopoldo, pessoal de Coxilha aqui pertinho. Léo, vou puxar aqui mais uma pergunta que foi enviada no nosso Instagram, né, pra gente ir respondendo o pessoal que mandou na caixinha de perguntas. Você que tiver alguma dúvida, durante a semana surgiu uma dúvida, manda no direct da escola, que a gente vai estar respondendo e pode trazer essa dúvida para ser um tema da Live Cross ou para ser respondida aqui pelo Leonardo Lizotti. Então, vamos abrir agora um canal de comunicação direta com vocês. Vocês que são nos assistem aqui na Live Cross, a gente vai abrir essa oportunidade para vocês conversarem diretamente com nós. É só enviar, tá na pista, treinando. Opa, surgiu essa dúvida. Vamos ver o que o Lizotti tem para dizer. Manda para nós ali que a gente, quando puder, assim, o mais rápido possível, a gente responde vocês e quem sabe traz aqui também o tema para a Live Cross. Perfeito. Até mesmo fotos da pista de vocês, nesses buracos, o que eu devo fazer, Lizotti? Foto de vocês treinando ou até uma mensagem por escrita, um áudio, o que vocês quiserem, o que for mais relevante aí para vocês e nós pudermos ajudar, auxiliar, cara. Nosso Instagram aí tá de portas abertas para todo mundo. O Nunes Oficial 98 mandou para nós assim, ó. Frear antes da curva e acelerar nela ou frear dentro da curva? Nunes, um grande abraço, obrigado pela interação. Sempre a frenagem ela deve acontecer antes da curva, a perda de velocidade ela deve acontecer antes da curva e quando a gente sentar na moto, quando a gente transferir o posicionamento de frenagem para o posicionamento de curva, sentar na moto para dobrar ela, para entrar na curva, nós não devemos estar tanto com os freios, não devemos apertar tanto os freios. Existem sim técnicas onde podemos utilizar os nossos freios dentro das curvas.
freio dianteiro em canaletas, em curvas mais fechadinhas, freio traseiro em algumas canaletas, em curvas de mais velocidade. Mas frear a moto para perder velocidade dentro de uma curva, não. Isso vai te fazer perder muito tempo. Frear para perder velocidade é sempre antes da curva. Quando nós sentarmos para fazer a curva, o ideal é não pegar nos freios e, se for possível, em alguns casos para controlar melhor a moto, em outros casos para antecipar o ponto de aceleração, a gente vem a utilizar um pouquinho do freio. Mas é uma utilização diferente, não é perda de velocidade. É uma utilização para desempenho, até para ser mais rápido. Beleza? Léo, então, aqui, ó, a Luísa mandou o seguinte: na curva, usar o freio de trás ou da frente? Foge um pouquinho do processo de frenagem, mas vamos dar essa respondidinha rápida aí para a Luísa. Perfeito. Luísa, tem que sempre fazer uma avaliação de quando utilizar o freio dianteiro e quando utilizar o freio traseiro. Ambos são permitidos em curvas. O freio dianteiro ele se encaixa melhor para curvas bem fechadas, curvas de mais baixa velocidade, curvas com canaletas. O freio traseiro também pode ser utilizado em algumas canaletas e também em curvas de alta velocidade, sempre para proporcionar ao piloto uma antecipação da sua aceleração. Os freios têm essa segunda função aí dentro das curvas de manter a moto mais estabilizada, por exemplo, em canaletas, e também de proporcionar mais velocidade o freio traseiro. E outra pergunta aqui, fugindo um pouquinho do tema: como ser mais rápido nas saídas de curva? Quem mandou foi a Ariane Fontana. Obrigado, Ariane, pela pergunta, pela interação. A velocidade de saída de curva, ela vai se dar por como você fez a sua curva. Então, a curva, ela depende de um bom processo de frenagem, de um bom posicionamento durante a curva, seja ela lisa, fechada ou de alta velocidade, seja ela de canaleta, canaleta mais fechada, canaleta de mais velocidade. Mas a saída de curva, a velocidade que você vai sair de uma curva e entrar numa reta e entrar num salto, vai depender de como você fez a sua curva, dos posicionamentos, do ponto de aceleração e tudo mais. Léo, até dá para dizer que para você ter mais velocidade, o que importa não é a sua frenagem, mas sim a sua curva. Mas vamos deixar esse assunto para um outro dia e deixar o pessoal curioso com essa loucura que eu fiz na cabeça deles. Ótimo, ótimo. O Rafa Mistura pediu o seguinte, Léo, aqui na nos comentários aqui da nossa live, perdão, me fugiu a palavra. Ele perguntou o seguinte: Léo, comenta um pouco sobre o ponto de frenagem para quem sobe de uma 250 para uma moto 450 cilindradas. Obrigado, Rafa, pela interação. É uma baita pergunta e esse é um ponto que sempre quem faz essa transição acaba se assustando um pouquinho, pois a 450 ela embala mais, ela adquire mais velocidade em retas, principalmente se as frenagens são de alta velocidade ou se são de alta velocidade em cima de buracos. Isso tudo torna o processo um pouquinho mais difícil e é bem necessário você estar com uma técnica super em dia e você fazer trabalhos específicos, Rafa, treinos técnicos específicos de frenagem para você ir ganhando mais confiança na utilização dos freios e também se acostumando mais com a velocidade que a 450 ela adquire. Então, pegando aí pistas mais rápidas, mais velozes, o velocross, por exemplo, e alguns motocross que são mais rápidos, a 450 ela vai embalar mais, ela vai ter uma velocidade, ela vai ter quilômetros por hora a mais do que a 250 e o piloto se assustando, não estando tão acostumado com essa velocidade ou não estando tão bem tecnicamente para frear, a reação vai ser de frear antes do que freava com a 250, de antecipar o ponto de frenagem. E se isso acontecer, nós podemos nos tornar mais lentos de 450 do que de 250. Então, é muito importante você ir se acostumando com a velocidade que ela adquire, você estar com sua técnica em dia e fazer, se for necessário, se você ainda tiver um pouquinho cauteloso ou um pouco assustado com a sua 450, você fazer trabalhos específicos, treinamentos técnicos voltados à frenagem para ir ganhando confiança e evoluir os pontos de frenagem. Isso, eu acredito, Léo, que não seja uma exclusividade, né, de quem sobe da 250 para 450. Na verdade, é toda vez que tu muda a potência da tua moto, né? Tu estava numa zona de conforto, onde a tua moto ela te possibilitava atingir uma velocidade X naquela reta, e você pega uma moto que
com as mesmas técnicas, com o mesmo posicionamento, tu consegue naquela reta atingir uma velocidade maior. Acontece quando o cara pega uma 230 original e prepara ela. Acontece quando uma criança está numa 50 cilindradas e passa por uma 65, ou da 65 para 85, ou muitas vezes de uma nacional 230 para uma importada 250. Então sempre que tem esse acréscimo, né, Léo, de potência na moto, tu tem que se reacostumar novamente com o teu freio e com o processo de frenagem. Perfeito, Bruce. Perfeita conclusão aí sua. É muito, muito importante quando fazer essa transição de potência, principalmente para mais, né? Quando a gente faz a transição de potência para menos, tende a ser aí o inverso, de termos mais confiança para ir em cima das curvas e frenar. Mas quando fizermos o processo de transição para mais potência, é muito importante vocês fazerem os trabalhos técnicos, os trabalhos específicos, para ir ganhando mais confiança, ir se acostumando com a velocidade e ir avançando os pontos de frenagem. Porque não é um fato, pessoal, que a 250 vai frear mais em cima de uma curva que a 450. Nós não podemos afirmar isso perante a potência. Não podemos afirmar que uma 230 vai frear depois que uma 300, que uma 65 vai frear depois que uma 85. Pode acontecer, mas também pode acontecer das motos mais potentes virem a conseguir frear no mesmo ponto ou até mais dentro da curva. Isso vai depender sempre do piloto que está guiando essa determinada motocicleta. Então, nós não podemos afirmar com certeza que você vai botar potência, você pegou uma moto mais forte, você sempre vai ter que regredir o seu ponto de frenagem. Não é esse o caminho, não é uma verdade. Então, sempre nós temos que fazer os trabalhos técnicos, por isso que existem os treinos técnicos bem específicos para cada parte, para cada técnica, onde nós conseguimos evoluir e seguir melhorando. Eu mesmo, quando fiz essa transição definitiva para 450 no ano de 2018, a moto era muito mais potente do que no ano anterior, porque era uma 450, então eu tive que me acostumar, principalmente quando fui correr aí na modalidade do Velocross, e fazer todos esses treinos que a gente comenta aí para vocês, para ter mais a sensação da velocidade e conseguir ser agressivo nas curvas, nas frenagens antes de curvas. O pessoal também aqui mandou para nós, o pessoal de Marau está nos acompanhando, um prazer o pessoal de Marau nos acompanhando. O Guilherme Tebaldi, ele de Serafina Correia, nosso grande parceiro Tebaldi, está nos acompanhando também. Léo, nós temos aí mais uns 12 minutos de live. Será que o pessoal tem mais alguma dúvida? Pede para você aí dessa vez. Pessoal, por favor, vão mandando aí suas dúvidas, suas perguntas, o que nós pudermos responder aí, principalmente dentro do tema, que é sobre frenagem, que é ser mais rápido, sabendo frear corretamente. Se você tem dúvida, se você tem algum receio, se você tem alguma curiosidade sobre as frenagens, estamos aqui para orientar e passar todo o nosso conhecimento para vocês. Então, temos aí 10 minutinhos de live, dá para responder ainda algumas perguntas e vocês sintam-se à vontade para isso, por favor. Então, o Fernando já mandou aqui, ó. O Fernando Tomazetto. Qual a posição ideal para uma curva rápida no terreno seco? Usar a quina do banco ou sentar no centro dele? Ambos, Fernando, vão te proporcionar uma curva correta. Você estar sempre junto com a sua moto nunca vai ser um prejuízo, nunca vai lhe prejudicar, lhe tomar velocidade, lhe fazer escapar de uma curva. Então, o piloto, quanto mais junto com a sua moto, ele não vai ter prejuízos quanto a isso, e é o posicionamento sempre mais indicado para curvas com canaletas, paredões, escoras. Na grande maioria das situações de pista mesmo, o piloto estar junto com a sua moto, bem alinhadinho com ela, vai ser mais benéfico, ele vai ter mais controle da sua moto e automaticamente mais velocidade. Mas nas curvas bem lisas, sem escoras, se você sentar um pouquinho fora do banco, o seu tronco um pouco para o lado de fora da moto, não vai ser prejudicial nessa situação específica de curva. Então, em curvas bem lisas, sem escora nenhuma, não vai ser possível deitar tanto a nossa motocicleta. Então, você fica com o corpo mais reto, com a motocicleta mais reta. Se ficar um pouco para fora, uma curva para a direita, você ficar um pouco para a esquerda, sentar um pouco mais fora do banco, isso não vai ter prejuízo nenhum, vai ser bem confortável de fazer, mas se porventura você está acostumado, como eu estou, de ficar sempre mais junto com a sua moto e reproduzir isso também nas curvas lisas, sem escora, não vai te trazer benefício nenhum. Digamos, essas são as duas
esses dois grandes temas aí sempre quando envolve curvas, né? Estar fora da moto, estar junto com a moto e em curvas lisas, sem escora nenhuma, você estar um pouco para fora da sua motocicleta, pode lhe auxiliar, é um bom posicionamento, é correto, mas estar junto com a sua moto, sentado inteiro na moto, acompanhando, estando sempre centralizado com a sua moto, também não vai lhe trazer prejuízos e em determinadas situações da pista, se não for aplicado dessa maneira, sim, vai lhe trazer prejuízos. Léo, eu vi que o pessoal aqui, ó, o Joey, da Joey Motos, comentou que está nos assistindo. Eu quero ver que dia que o Joey vai trazer a equipe dele para vir aqui fazer um treino conosco e ficar mais fera ainda nesse esporte do velocross, né? Trazer toda a equipe para meter um treino só da equipe do Joey. A gente tá esperando um dia aí para poder ajudar vocês a cada vez mais melhorar a pilotagem, né? Perfeito. O Joey, que é um grande parceiro aí, um grande ícone, um cara super renomado aí como preparador, ótimas motos, super potentes, muito, muito conhecido no Veloterra. Tem uma equipe super forte, sempre ali disputando o Campeonato Gaúcho. Um grande abraço aí, Joey. E sempre que quiser, estamos com as portas totalmente abertas aí para receber vocês, com o maior prazer. Léo, o Maninho perguntou o seguinte, temos mais uns minutinhos para responder ele. Em qual situação se deve frear em pé e qual se deve frear sentado? Bruce, eu vou te contar que eu estava esperando a live inteira por alguém me fazer essa pergunta. Porque eu comentei que em determinadas situações o piloto deve estar de pé, o piloto deve estar com o quadril para trás, principalmente quando passar buracos, mas ninguém me pede quando pode se frear sentado. E pode, sim, pessoal, frear sentado. Em muitas partes da pista é mais cômodo e mais viável o piloto ficar sentado. Por exemplo, fez uma curva, que nem aqui no nosso CT. Tem o salto da chegada, curva para a esquerda, uma pequena reta e outra curva para a direita. E essa pequena reta é pequena mesmo. Exato, pequena mesmo, onde nenhuma motocicleta vem a trocar de marcha, nem a 65, nem a 450. Não tem buraco e não tem velocidade. Uma curva em cima da outra. Não é necessário vocês levantarem de pé para frear, para a curva ali para a direita, sentar e fazer a curva. Se levantar vai estar errado, pelo meu conhecimento e pelas minhas recomendações, não. Nunca vai estar errado você levantar, jogar o seu quadril para trás e frear sua motocicleta. Mas, em determinados pontos, onde não existir velocidade alta e não existir buracos, você pode sim vir a frear sentado. Nós podemos observar ali nas etapas do AMA Supercross, que estava acontecendo até poucos dias atrás, os pilotos em determinadas retas freando sentado. Por quê? A velocidade não era tão alta, não existia buracos e eles usam suspensões extremamente duras. O que uma suspensão dura permite? Eles frearem forte e a suspensão não afundar. Uma suspensão que não afunda não vai limpar a sua frente. Então, eles podem estar sentados. O piloto pode estar sentado também quando não haver velocidade, porque ele não vai ter uma frenagem tão forte. O aperto dos seus freios não vai ser numa proporção tão grande. Então, a sua dianteira não vai vir a afundar e possivelmente limpar. E não tendo buracos, também é permitido estar sentado, porque não vai ter o impacto ali para a moto vir a bater no piloto. Tem buraco? Sempre de pé. Tem velocidade? Sempre de pé. Se por um acaso a velocidade for baixa, chegando de uma curva e não existir buraco, e for mais confortável para você ficar sentado, é permitido, não vai trazer insegurança nenhuma se você estiver sentado. Então, Léo, se tiver uma curva, vamos lá, uma retinha curta, nessa mesma situação, eu não tenho velocidade, mas eu tenho buraco, qual que é o mais recomendado? De pé. De pé. Mesmo que tenha baixa velocidade. E se tem velocidade e não tem buracos, de pé. Vamos supor agora ao contrário do que você me pediu, Bruce. A famosa pista do Parque de Itapejara, Dia Brasileiro de Velocross. A retona ali de cima, a pista a recém-gradeada largou a primeira categoria. Não tem buracos, mas é uma reta, cara, que tu vem a mais de 100 por hora com toda certeza. E aí tu vai frear fortemente para entrar numa curva, num S super fechado, que tu vai vir de 100 por hora para 10, 15 por hora, e aí tu vai frear sentado. Cara, é um risco enorme que tu tá correndo, porque o aperto dos freios que tu vai fazer são muito grandes. Quanto mais eu apertar os meus freios, mais a minha dianteira vai comprimir. E você estando aqui em cima da sua dianteira, pode vir a correr o risco dela limpar e você ir de cabeça no chão. Então, tendo velocidade de pé, tendo buraco de pé,
Não tendo nenhum dos dois, nem buraco, nem velocidade, você pode estar sentado. Olha aí, ó. Então já sabe, agora vocês, toda vez que fizer a curva, bota esses itens na balança e vê se você vai ter que sentar ou ficar de pé. Então o Léo deixou bem claro aqui para você saber quando que tem que frear ou sentar. Toda vez que alguém te perguntar, mas por que tá freando sentado? Cara, o Lisotti, na Live Cross, hashtag 14, respondeu para nós que por causa disso, disso e disso, tem que frear, pode frear sentado. E por que tá freando de pé? Por causa disso, disso e disso, que o Léo também falou lá na Live Cross. Eu acabei de mencionar, né, Bruce, já que hoje era o tema frenagens e nós transmitimos as corridas do AMA, assistimos aí muitos as corridas do AMA e ninguém me pediu por que os pilotos do AMA em determinadas retas freavam sentado, não vinham a levantar de pé. O famoso frear de pé, que é o mais tradicional. Justamente por isso. Tinha velocidade em algumas etapas, outras etapas menos, principalmente nas retas ali de largadas, mas eram pistas que não tinham buracos e são motos com suspensões mas extremamente duras. Literalmente um pau de duro, um negócio ali que eles pegam no freio e a suspensão pouco vai mexer. Então ela não vai receber esse peso em cima da roda dianteira, ela não vai se afundar. De contrário, quando o piloto tem uma suspensão mais mole ou até muito mole, cara, pegou no freio, a moto vai fazer isso daqui, ela vai afundar lá embaixo e quando ela recebe toda essa carga é que vem o problema, né? Que vem a insegurança. Léo, vamos nos encaminhando para o final. Eu sei que tem mais algumas dúvidas aí para nós responder, mas senão a gente não vai conseguir fazer o encerramento da nossa live, né? Vi que o pessoal já começou a postar o nosso sinal aí da mão no fundo, né? Quanto mais mão no fundo, melhor. E eu quero que essas mãos no fundo que estão sendo comentadas aqui embaixo também sejam comentadas lá no vídeo do IGTV. Porque assim a gente consegue mostrar para mais pessoas que isso também é um conteúdo relevante e que ela vai parar lá para assistir. Mandem também lá nos comentários o que você aprendeu nessa live. Que daí a gente consegue saber se o que a gente está falando está sendo entendido por você. Eu quero aí, ó, no mínimo uns 10 comentários. E cada um que comentar é importante para nós sobre o que você aprendeu nessa live. Fica aí o desafio. E na próxima live a gente vai comentar se a gente atingiu os 10 comentários, né? Lá na publicação ou não. Léo, passo para você e fazer os agradecimentos finais. Obrigado, Bruce. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco em mais um domingo. Muito obrigado pelos comentários. Gostei demais da interação de hoje. Gostei demais das perguntas de vocês. E é por isso que nós estamos aqui, para responder as dúvidas, para passar conhecimento, para desvendar, às vezes, alguns mistérios, como ali, quando frear de pé ou quando frear sentado, tá totalmente explicado aí, bem claro para vocês, quando vocês podem estar em determinada situação sentado ou de pé. E é para isso que nós estamos aqui. Como o Bruce já deixou mais que aberta a porta aí do nosso direct aqui do Instagram, se você está na pista, se você tem alguma dúvida, se você está com algum problema, se você quer recomendar algum tema de live para nós abordarmos aqui também, mande para nós, mande sugestões, mande perguntas, mande as suas dificuldades, que é com muito prazer que a gente responde a todos, sempre com muita atenção e passando todo o nosso conhecimento. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por mais uma live. Obrigado por todos os comentários. E até domingo que vem. Lembrando que a gente tem o nosso canal do YouTube. E se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Deixa o seu comentário da mesma maneira que eu pedi para o pessoal comentar lá no Instagram. Também deixa aqui seu comentário no YouTube, que a gente vai estar trazendo e respondendo todas as perguntas. Essa foi a 14ª edição. Eu acho que a 15ª pode ser a última edição da Live Cross. O que vocês acham? A 15ª deve ser a última edição? Então comenta lá no vídeo do IGTV se a 15ª deve ou não ser a última edição da Live Cross. Muito obrigado, um bom final de semana, um bom início de semana a todos e ficamos no domingo que vem, às 20 horas, com mais uma Live Cross, mais conteúdo, mais conversa aí sobre motociclismo, sobre o nosso esporte off-road. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aí. Tchau!